Por que eu e você fugimos do chamado de Deus? Porque existem fases e estações na nossa vida que, mesmo nós sabendo o nosso chamado, mesmo nós sabendo exatamente o que fazer, de alguma forma tem algo dentro de nós, como se fosse uma resistência que nos impede de mover e nos faz ficar parados em um estado de estagnação e procrastinação. Sentimos que estamos presos e não conseguimos sair. Então, por que passamos por isso? Por que fugimos do chamado de Deus? Ou porque muitas vezes não conseguimos nos posicionar para realizá-lo? Ultimamente eu tenho passado bastante por isso, por essa fase. E eu creio que todo cristão passa por isso. Em um momento ou outro, a gente acaba entrando em situações e em fases da vida onde muitas das vezes não entendemos por que estamos passando por essa dificuldade e por que é tão difícil, afinal, cumprir o chamado de Deus. Mesmo sendo algo que às vezes queima no nosso coração, que a gente tem o desejo de realizar, por que a gente não consegue fazer? Essa história nos leva a 3 personagens específicos na Bíblia, mas eu vou focar mais em um do que em outros, que são Moisés, Jonas e Elias, que são pessoas comuns que foram grandes líderes que Deus usou fortemente na Bíblia e que liderou milhares e milhões até de pessoas, mas que fugiram do chamado de Deus de alguma forma, como todos nós passamos. Mas afinal, o que está por trás desse problema, dessa fuga que a gente às vezes sente vontade de sumir, de se esconder e não mais cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer? Uma das coisas que a gente precisa entender é que o chamado de Deus, ele não é simplesmente algo como se fosse um prêmio em que sempre vai nos levar para lugares bons, sempre vai nos trazer experiências marcantes, experiências boas, experiências agradáveis. Às vezes a gente pode associar o chamado de Deus como se fosse só recompensa, só prêmio, só coisas agradáveis, só coisas boas, mas na verdade o chamado de Deus exige responsabilidade. O chamado costuma nos assustar porque ele nos desafia espiritualmente, emocionalmente, em todas as áreas da nossa vida, a confiar, obedecer e sair da zona de conforto. Por isso que ele é tão desagradável às vezes. A partir do momento que ele começa a nos desafiar, nos incomodar, nos trazer aquela pressão interna, aquelas guerras espirituais que às vezes nunca tínhamos passado antes, a gente se assusta e quer desistir de tudo aquilo que Deus nos prometeu ou que Deus nos chamou para fazer. Então a gente precisa tirar da nossa cabeça a ideia que ser chamado por Deus vai ser sempre coisa boa, vai ser sempre só recompensa, vai ser sempre só momentos bons e agradáveis. Não vão ser, porque todas as pessoas que Deus chama, Deus trabalha no caráter delas. E para Deus trabalhar no caráter vai envolver muitas vezes dores, mas que por trás tem um propósito. Mas afinal, qual que é a raiz disso? O que provoca a fuga? Ao meu ver, por experiência própria e por avaliar alguns personagens bíblicos, uma das principais causas da fuga do chamado de Deus é o medo. Um exemplo disso bem claro para vocês entenderem o que eu estou falando é que na Bíblia, tem até um mito que diz que na Bíblia tem 365 vezes que a Bíblia cita não temais ou não tenham medo. Mas isso é um mito, na verdade. E eu pesquisei em torno de 50 e poucos, mais de 50 vezes. A Bíblia usa a frase não temais ou não tenham medo. De tanto que é importante. Um tempo atrás eu terminei de ler o Velho Testamento e eu circulava todas as vezes que aparecia a frase não temam, principalmente nos livros históricos onde entra as histórias dos grandes patriarcas, depois os juízes e assim por diante. Principalmente no livro de Josué, a gente vai ver muito a frase não tenham medo. Por que essa é uma frase tão repetida na Bíblia? E sempre que Deus fala ela, tá em contextos totalmente desagradáveis e que nos desafiam o homem em si em todos os aspectos possíveis. Porque tem alguma coisa aí que a gente precisa entender e que sempre quando Deus fala não tenham medo, é sinal de encorajamento. Ele tenta encorajar o homem a fazer algo. Tem algo que o medo faz. Ele nos paralisa. Então aqui a gente vai entender que no chamado de Moisés, principalmente, no decorrer do processo também de outras pessoas como de Jonas, como de Elias, como de muitos outros exemplos na Bíblia, por que chega uma fase, um período da nossa vida em que a gente quer simplesmente esconder e não mais exercer aquilo que Deus nos chamou? Uma coisa que quase ninguém percebe sobre isso é que, como no exemplo do chamado de Moisés na sarça ardente, quando Deus aparece para Moisés e chama ele para libertar o povo do Egito, uma coisa que a gente percebe são os sinais. Que como Moisés, podemos estar pedindo sinais atrás de sinais. Não que isso seja errado, mas
Talvez estejamos naquela fase onde Deus já nos mandou o que fazer. Está claro o suficiente o que Ele quer que nós façamos. Mas mesmo assim a gente fica pedindo sinais para tentar nos fazer se sentir mais seguros de alguma forma. Ou talvez usar esse período em que eu não vou mover ainda, eu não vou fazer ainda, porque ainda preciso que Deus confirme claramente para mim que é isso que Ele quer. Então, ou podemos usar isso como uma maquiagem. Como assim uma maquiagem para o medo? É uma forma da gente esconder o medo. A gente começa a criar situações para adiar aquilo que a gente tem que fazer, para esconder a nossa vulnerabilidade. O que pode nos levar à desobediência disfarçada de segurança espiritual. E o medo, ele inclui vários sintomas como o medo da exposição, medo de não ser aceito, medo de frustrar expectativas, medo das críticas, das responsabilidades, medo de ser vulnerável ou de se expor emocionalmente para as pessoas, medo de falhar, de ser rejeitado, de passar vergonha. E nisso você acaba se comparando com o chamado dos outros. E também você desenvolve um perfeccionismo disfarçado de medo de errar. Então, muitas vezes nesse processo nós acabamos sentindo que estamos estagnados e enquanto a gente olha para a vida das outras pessoas e as pessoas parecem que estão se dando muito bem, estão evoluindo, estão crescendo espiritualmente. Ou muitas vezes a gente tem muitas dúvidas que acabam nos paralisando, ou temos dificuldade para confiar em Deus, ser dependente dele. Ou alguma experiência do passado que a gente passou, que nos traumatizou. E justamente por isso a gente não quer se expor novamente ao risco de passar pela mesma coisa. E onde que nós, quando estamos fugindo do chamado de Deus, estamos no meio da fuga, nos frustramos. Nós nos frustramos na confiança em Deus e na renúncia do autocontrole, do medo de falhar, ser criticado ou não ser aceito. Então é um combo de 4 coisas que a gente tem muito medo e envolve a opinião de outras pessoas. Medo de falhar, medo de perder o controle, medo de ser criticado e medo de ser rejeitado pelas pessoas. Então só de você se imaginar em uma situação em que você exercendo o chamado de Deus, você vai desagradar muitas pessoas. Assim que isso é a verdade que a gente não pode negar. A partir do momento que a gente começa a obedecer a Deus, e seguir os caminhos de Deus, obedecer os mandamentos da palavra e nos posicionar para cumprir o nosso chamado, muitas vezes, ou todas as vezes, vão ter pessoas que não vão se agradar disso. Pessoas até de dentro da nossa família. Então a gente vai ser rejeitado, vamos ser criticados, não tem outro jeito. Não teve uma pessoa na Bíblia, inclusive Jesus, que era perfeito. Ele não foi criticado, ele foi rejeitado, ele passou por tudo que nós passamos, mas ele cumpriu o propósito. E uma prova disso é que no chamado de Moisés, em Êxodo 4, logo no primeiro versículo, Moisés, assim que Deus fala para ele, manda ele resgatar o povo, Moisés começa a fazer uma série de perguntas para Deus. E a primeira pergunta que ele faz é: e se eles não acreditarem em mim? E se eles não quiserem me ouvir? E se eles duvidarem de quem eu sou, duvidarem do que o Senhor me mandou fazer? Então, essa é uma dúvida que revela o medo de Moisés em não agradar as pessoas, em ser rejeitado, ser criticado, ou de ser julgado impotente ou improvável para aquilo que Deus mandou ele fazer. Uma coisa que todos nós passamos na nossa caminhada com Deus, quando somos chamados para realizar um propósito. Então, o medo, ele tem muitas faces, tem muitos sintomas. Mas mais uma coisa é que ele repete uma coisa específica: as desculpas. Não sou bom bastante. Não sei falar bem, como Moisés falou para Deus. Ou sou muito novo, sou muito jovem, eles não vão me respeitar, como Jeremias falou para Deus. Todos esses pensamentos são normais, só que eles acabam limitando o agir de Deus na nossa vida. Porque se Moisés, se Jeremias, se Jonas, se tantas outras pessoas continuassem alimentando essas desculpas, eles não teriam cumprido o propósito de Deus. Eles teriam fugido, eles teriam se escondido e jamais voltado em cena para cumprir aquilo que Deus chamou eles para fazer. Porque o medo, ele nos paralisa e nos mantém na zona de conforto. O desconhecido para o medo, o risco de se expor é totalmente algo inaceitável para o medo. Só que tem uma coisa que a fuga, quando nós tentamos fugir de Deus, e muitas vezes a gente tenta fazer uma coisa, só que nunca funciona, que é esquecer o propósito. É impossível esquecer aquilo que você nasceu para fazer, está no seu sangue, nas suas veias, está encravado na sua mente, porque está em você. Não pode simplesmente ser esquecido ou apagado. Como a gente tem um episódio parecido com isso, Jeremias, o profeta Jeremias, quando ele estava muito pressionado, as pessoas, o povo de Israel não acreditaram nele, começaram a criticar ele e zombar dele. Ele parou pressionado com aquela sensação de angústia, de medo,
e disse assim: mas se eu digo, não mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais. Então, exatamente é essa sensação que, quando eu passei por isso, esse processo em que, por causa do medo, eu queria fugir do chamado de Deus, eu senti essa mesma coisa. Eu não conseguia esquecer daquela coisa específica que eu tinha nascido para fazer, mas eu ainda não sabia e não tinha certeza. Tinha muitas dúvidas. Aquilo queimava de uma forma extraordinária dentro de mim, que eu não conseguia conter. E quando eu li essa passagem de Jeremias, eu me identifiquei muito, porque mesmo com as pressões, com os medos, aquilo simplesmente não se apaga de dentro de nós, não some, não para de queimar. É impossível conter esse fogo, o fogo do propósito que queima em nossos corações. Ainda mais quando a gente tenta apagar ele. Mas o que esse problema da fuga do chamado revela? Que nós precisamos entender que fugir não torna o chamado inexistente na nossa vida. Se esconder não torna as coisas mais fáceis, mais confortáveis. Na verdade, se esconder e o medo em si te impedem de viver as experiências mais extraordinárias da sua vida. As aventuras mais extraordinárias que você já viveu ou pensou, ou sua mente foi capaz de pensar em existir, ele te impede de viver tudo isso. Fugir por medo do processo ou da dor do chamado não torna o caminho mais fácil, nem impede que você se sinta mais seguro na vida, mas sim acaba te enterrando no mundo de conforto, onde, se você tiver a coragem de obedecer e se posicionar, colherá os melhores frutos dessa terra. Então, hoje talvez você está se sentindo estagnado, esperando talvez o momento em que você finalmente vai se sentir pronta para realizar o chamado de Deus. Onde finalmente você vai se sentir segura para começar a exercer aquilo que Deus te deu. Esperando talvez estar mais confortável para agir ou estar mais capacitado para ser visto pelas pessoas. Isso acaba cravando na nossa mente uma mentira. Uma mentira de que vai ter um dia em que finalmente vamos acordar nos sentindo prontos o suficiente, capazes o suficiente para exercer o chamado, quando na verdade isso não existe. Isso é um mito. Não existe estar pronto para fazer algo. Deus nunca chamou ninguém pronto na Bíblia. O que estamos fazendo, na verdade, é enterrando os propósitos de Deus, os planos de Deus para a nossa vida e maquiando o medo como se fosse uma segurança espiritual que nos impede de agir. E por isso a gente fica procurando os sinais, procurando segurança, e a gente até usa isso como um termo que, eu estou orando, estou buscando a Deus para saber o caminho certo, as respostas, quando na verdade Deus já falou. É a gente que está fugindo igual Jonas. Porque a gente talvez criou expectativas, ou tem medo, ou tem trauma, mas não quer expor isso para Deus, não quer se posicionar em coragem e pedir para que o Senhor te capacite, te fortaleça e te guie. Você não quer assumir. E nós não queremos assumir que estamos com medo e que somos vulneráveis. E que talvez por muito tempo criamos esse paradoxo na nossa mente. Essa mentira de que todo mundo vai estar pronto um dia para exercer o chamado de Deus. Então, a partir de hoje, nós precisamos colocar algo em mente. De que o chamado de Deus não são sempre só flores, não são sempre só recompensa, mas é um processo às vezes doloroso em que Deus trabalha no nosso caráter. Nos expõe para nos provar, para nos capacitar, para nos curar, para nos transformar. E que precisamos ter a confiança em Deus, a fé e a coragem de se arriscar, mesmo as coisas não fazendo sentido ou não me sentindo prontos ou bons o bastante. Que Deus, ele usa os disponíveis e nem sempre os que têm os melhores diplomas, os mais capacitados, os mais de aparência boa. E para finalizar, qual mentalidade nós precisamos ter a partir desse momento para nos impedir de continuar alimentando a fuga? O medo não pode impedir o propósito de Deus na nossa vida, mas sim nos impulsionar a enfrentar as incertezas com coragem, fé e obediência. Que a palavra de Deus diz: sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, de fazê-los prosperar e de não causar danos, de dá-los esperança e um futuro. Então, o propósito de Deus para a nossa vida não é que passamos a vida toda com medo, se escondendo dos desafios ou da incerteza, porque a Bíblia está recheada de pessoas que Deus chamou. E uma das primeiras coisas que Deus disse: não tenham medo, porque eu estou convosco. Então, resumindo, o medo te ensina a fugir do chamado, mas Deus te ensina a enfrentar os seus medos, torná-los fonte de cura e transformação no reino de Deus e na vida de outras pessoas. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo.